tiempo repartir la vida, resguardar los sueños. Almas con espinas sueltas en el viento. Abrazar el hombro de tu compañero, cantar la tibieza del niño pequeño. Almas con espinas sueltas en el viento. E é na voz dessa grande cantora e autora argentina, Ana Lia Garcetti, seja muito bem-vinda, que nós começamos o Rede de Olhares de hoje aqui pela UX TV. Cada família tem lá suas peculiaridades, né? E cada uma delas também tem tradições e objetos que são repassados de geração em geração, independente do valor comercial. São objetos guardados como verdadeiras relíquias. No programa de hoje, nós vamos conhecer as histórias de algumas delas. E para você aí de casa, o que é considerado um tesouro familiar? Uma máquina de costura como essa aqui, por exemplo, para quem está olhando aí de casa, pode até parecer um objeto antigo, algo que ficaria possivelmente guardado aí num porão ou numa sala vazia, né? Mas para o Pedro aqui, por exemplo, essa máquina aqui tem muita história para contar, né, Pedro? Tem muita história. Encontrado facilmente no Mercado Livre também, várias iguais a essas. É. E por que essa aqui é importante para ti? Enfim, eu acho que isso esse objeto é um guardião de memórias, assim. Acho que aí tá boa parte do meu DNA, do DNA da minha família. E, enfim, acho que tem uma mulher chamada Abadia Sebe, que minha bisavó, nascida em Boston, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, que caiu de amores pelo meu bisavô. Ela era nascida em Boston e já estava lá, uma família super bem posicionada na cidade de Boston. E meu avô veio do Líbano e se apaixonou por ela. E aí, dado um momento, decidiram fazer uma travessia continental e vir tentar uma nova vida na cidade de Caxias do Sul. Acabaram aqui. E aí ela portava um talento, que era o talento da costura. E aí chegaram aqui em 1927... inauguraram uma confecção que se chamava Calil Sebe. Ela costurava com mais 6, 7 pessoas, na simplicidade do princípio. E essa foi o primeiro instrumento de trabalho dela. E eu até hoje guardo esse instrumento com o maior carinho, porque aí está um DNA, o meu amor pela moda, pelo têxtil, tá um pouco aí. E esse objeto ele fica exposto, inclusive, também na loja, né? É, exatamente. É como hoje se fosse um talismã para vocês. Sim, exatamente. Ele me acompanha. E hoje na Manha Bosco, ele é o guardião de memórias, ele é um guardião de DNA, ele é o que me faz recordar diariamente sobre o valor do trabalho, a importância do detalhe na moda, né? Acho que tem uma série de coisas que isso simboliza para mim e que é bem bacana e bem intenso, assim, o que ela me provoca. Muito legal. Bom, mas tem famílias que não têm um espaço assim adequado ou querem preservar esses objetos de uma forma legal, de uma forma adequada. Então, recorrem a um serviço aqui em Caxias do Sul, a um local bem especial que a nossa equipe de reportagem foi visitar, olha só. Não é porque estão guardados em um museu que esses objetos podem ser considerados como antiguidades. São relíquias de valor sentimental, heranças passadas de geração em geração e guardadas como verdadeiros tesouros familiares. O doador confeccionou para a avó e ela usou inicialmente como um oratório. Então, assim, dá para ver a questão do tempo, o monograma aqui, né, que é da família Argenta, e o tecido já comprovam, assim, a época da peça. Em meio à variedade de peças que a gente tem aqui, tem algumas que nos marcam bastante. Uma delas é um vestido de batizado
que chamavam de camisola, que a mãe confeccionou esse vestido e bordou, e os seus 6 filhos usaram, então. Um outro objeto importante que a gente considera também é um conjunto de guardanapos de linho que o tecido dele tem aproximadamente 130 anos e foi guardado pela bisavó da doadora. E a doadora já estava, quando ela nos doou, com seus 87. Além delas serem belas peças, elas contam uma história. A gente entende que as pessoas trazem os seus objetos de valor sentimental para o museu, na esperança e na garantia que esses objetos vão ser mantidos e guardados adequadamente. Esses objetos representam uma importância muito significativa no momento de tentar reconstruir, para as pessoas que não viveram esse período, tentarem compreender como é que foi a história, como é que se passaram os tempos, quais eram os hábitos das pessoas e assim também entender os processos históricos de uma maneira mais clara. Acho que é bem por aí, né, Adriano? Pelo que a gente pode perceber, as pessoas não podem confundir o museu como um depósito, e sim como um espaço que justamente, muito pelo contrário, né, ajuda a contar e resgatar as histórias de uma cidade, de um povo também, né? Eu entendo dessa forma também, que muito para além do depósito, eu acho que cada família tem, às vezes, condições ou não de estar armazenando esses objetos, mas a importância, eu acho que, como foi falado na reportagem, é justamente de o objeto ele ser uma fonte do seu momento histórico, né? Então ele consegue passar para nós essa interpretação de como era a vida, como eram os hábitos, a maneira que as pessoas se comportavam e se portavam socialmente, né? Então acho que é uma maneira bastante efetiva de estar ilustrando um modo de vida de uma época, né? Eu acho que o valor é dado também por isso e muito além da questão comercial, né? Como foi falado anteriormente. E é importante isso ser resgatado até na questão da educação, né? Que eu acho que é fundamental. Quando a gente trabalha conceito de história em escola, a gente procura sempre tratar com estudantes a ideia de eles trazerem também objetos que deem sentido à sua própria história pessoal, e isso também fortalece a questão da identidade, a questão da ancestralidade, que eu acho que é um pouco do que o Pedro colocou, por exemplo, né? E esse tipo de elemento é fundamental, né? Nada melhor que a memória para nos fazer entender o presente e dar sequência num futuro melhor, né? Tudo bem, Franciele, apesar dessa parte histórica, dessa importância também que alguns objetos antigos têm, eles também podem receber um destino diferente, né? Eles Isso também mesmo. podem ter um valor comercial agregado aí bem grande, dependendo da peça. Sim, dependendo da peça, se ela vem de uma história relevante hoje para a sociedade, ela tem um valor comercial muito alto. Às vezes, até mesmo, ela não é feita com a prata ou com o ouro, ou ela não veio de um país significativo hoje na nossa história, mas para a pessoa que está se desfazendo de uma peça que foi da bisavó, da tataravó, e infelizmente hoje ela teve que se desfazer dessa peça por problemas financeiros ou espaço, porque muitas das peças que estão no antiquário é por falta de espaço. Então elas acabam tendo que se desfazer. E com tudo isso, ela causa e ela provoca o seu próprio valor. Vamos ali mostrar algumas coisas, algumas Sim. peças que você trouxe aqui para a gente dar uma olhada? Essa primeira peça aqui, ela é um metal banhado a prata 90, WMF, é uma antiga fábrica alemã. Ela resistiu à guerra antes de 1920, 1906 ali. Então, por ter persistido a todo esse tempo, essas peças são feitas antes disso. Elas são todas esculpidas à mão, entalhadas à mão, tá? E o cristal é um cristal muito raro. Então, é um cristal verdadeiro, ele permaneceu por todo esse tempo muito bem conservado na casa da família, o que traz para nós um valor muito significativo. Além da história da peça também é o tanto de tempo que ela já permanece intacta ainda no mercado. Aqui a gente tem as raridades da nossa cidade, que é Eberle, tá? É uma prata Eberle, isso. É as primeiras pratas que foi feito na metalúrgica Eberle. Então, ela é muito antiga também, ela tem um significado para Caxias. Sim, é a nossa história. Então, conta o quanto nós podemos ter história, sim, em Caxias do Sul. E aqui é uma peça de família.
É um conjunto. Minha família, ela vem de uma cidade colonizada alemã, aqui no Rio Grande do Sul, e foi um conjunto recebido de presente por uma família austríaca que chegou junto com a minha família, que é alemã, e a gente ganhou de presente, então, e permaneceu pela minha bisavó, minha avó, e agora está comigo. Ou seja, essa aqui nem pensar em vender, né? Está exposta toda lá na loja, viu? Porque quando tu abre um comércio, tu acaba também fazendo parte da vida dos colecionadores. Sim. Que são muitas pessoas que acabam procuram. visitando isso, a loja. E essas peças, elas giram em torno de quanto? Depende. Como é que é possível avaliar uma peça como essa primeira, por exemplo? Primeiro, a veracidade do material feito, se ela realmente tem o banho de prata, o banho de ouro, ou se ela é entalhada à mão ou não, tá? O tipo da madeira. E após, a gente tem um estudo de época. Então, dependendo se a peça ela é anterior a 1930 no Brasil, ela é considerada uma antiguidade bem rara. Então, ela acaba tendo um valor agregado maior do que os outros. Trabalho grande de pesquisa também. Pesquisa, tem que estudar então. muito, bastante. Bem. E essas peças, por exemplo, que estão aqui, vai de quanto a quanto? Essas peças vão de R$200 até R$3.000. Dependendo da peça. Isso, dependendo da peça. Muito bem. Coni, são peças que valem como verdadeiras joias, né? Afinal de contas, são joias de família, estão à venda e, falando em joias também é aquele tipo de peça, né, que costuma passar, né, de vó para neta ou de mãe para filha. É bem comum isso dentro das famílias também. É verdade, né? Porque a joia em si ela já tem esse valor, né, da sua preciosidade, né? Mas a joalheria, antigamente, e Caxias agora, eu estou começando a conviver aqui com a comunidade, ela tem uma tradição muito grande na joalheria, né? Por exemplo, a própria Eberle também formou toda uma rede de profissionais que trabalhavam à mão. Lá em Porto Alegre mesmo, quando eu tinha a escola lá, uma pessoa que prestava serviço de cravação e gravação, que é uma das técnicas que é usada para fazer o trabalho dessa escultura no metal, ele foi formado aqui pela Eberle também. Então a joia de família ela tem um valor que não é simplesmente, como todos os outros objetos, não é simplesmente o valor intrínseco dos materiais, né? Ela agrega outro valor, que muitas vezes é uma pedra que passou, que tem uma história, né? Agrega uma história também, tem um valor sentimental, um valor afetivo, e isso vai ficando na família também, né? Então, aqui também, hoje eu trouxe... para mostrar para quem está em casa. Quando eu cheguei em Antônio Prado, uma das relíquias que eu vi, que eu acho que é da colonização aqui da região, que é a própria arquitetura, que também é uma relíquia, né? Então, essa peça, por exemplo, é uma leitura de um dos lambrequins ali da cidade de Antônio Prado, a cidade que são aquelas peças de madeira que ornamentam as fachadas, né? Isso, aquelas rendas de madeira, que foi um conhecimento que os imigrantes trouxeram, né? Eles eram exímios marceneiros, exímios ferreiros e exímios joalheiros. Hoje a casa ícone em Antônio Prado, que é a casa da Nene, quem trouxe era um joalheiro, Antônio Bocchese. Eu tive uma alegria quando eu cheguei em Antônio Prado de fazer, fiz uma exposição dentro da casa, conseguimos resgatar um anel, uma peça que ele fez, o Antônio Bocchese, quando veio para cá. Enfim, é toda uma história que a joalheria está muito, se cruza muito. Hoje, por exemplo, para falar de Egito, falar de civilizações antigas, uma das coisas em função de ser em metal, que se perpetuou, a joia ela tem muito presente isso que foi colocado, né? É uma maneira de ler uma época que ficou, são objetos que ficam, né? E dentro dessa relação que as pessoas têm com esses objetos, com essas joias, como elas podem avaliar, assim, se trata de uma joia, de uma semijoia, de uma bijuteria? Só um profissional testes, consegue fazer É melhor encaminhar para um profissional, porque daí existem testes que é feito para ver o metal, ver o teor do metal. Por exemplo, aquela prataria que foi trazida ali, que é da Eberle, é muito bonita. Hoje o Museu de Caxias tem um acervo da Eberle, eu estive lá visitando, que é uma maravilha. É uma relíquia mesmo. Então, toda a imigração conseguiu conservar muito dessa relíquia. Existem vários museus. Antônio Prado, por exemplo, tem um museu também da imigração com um acervo riquíssimo também. Muito bem. Coni, que é professor de joalheria aqui num curso aqui da Universidade de Caxias do Sul, e quem foi aluna dele também foi a Fernanda, que está aqui, hoje é designer de joias, né, Fernanda? Fernanda, tem muitas pessoas que procuram, de repente, os serviços de vocês para consertar aquela joia de família ou, de repente, até para readequar. Recebeu uma joia, quer transformar ela em alguma outra coisa. É possível também? Sim, com certeza. Já me procuraram. Foi uma
uma moça que foi casada e o marido faleceu. E ela queria transformar a aliança num presente para o filho. E acho que é um trabalho lindo e tem muitas possibilidades dentro disso. E tem muitas histórias que as pessoas querem transformar e atualizar as peças. Enfim, por vários motivos. Quem está pensando, de repente, assim, mandar fazer uma joia para começar agora, de repente, uma tradição aí de família, de repente já quer guardar para deixar, de repente, para o filho. Quando tu começa a criar uma peça, tu já pensa no valor quantitativo que ela vai ter, né, no valor financeiro, ou tu vai criando ela? Como é que é esse processo de designer mesmo? Eu acho que a joalheria autoral, o César pode falar mais que ninguém, ela traz uma liberdade durante o processo criativo que é muito importante. Então eu acho que eu não penso no valor final da peça, eu vou seguindo um pouco o movimento desse processo criativo, que eu acho que é o mais interessante da joalheria autoral. E acho que sim, dá para trazer peças pensando num futuro. Eu mesma já tenho os meus amuletos que eu pretendo passar para os meus filhos, enfim. E isso, assim, eu acho que a joalheria autoral, o legal é tu seguir o processo criativo, sem pensar muito no que a peça vai representar financeiramente ou, enfim. Muito bem, muito obrigado. Quero saber também da Ana Lia. Hoje estamos recebendo ela aqui no programa. Pode falar com esse aqui, Ana Lia? Oi, boa tarde. Boa tarde. Prazer. Ana Lia, quero saber de ti. Hoje a gente está falando de tradições de família, tradições familiares. A música, por exemplo, é uma tradição que veio junto com você, dentro da família? De alguma maneira, meu pai cantava e com minhas irmãs também cantávamos juntas. Com o tempo, fui aprendendo e iniciei a carreira, a universidade de música. Então, me dediquei a cantar. E hoje tem 3 álbuns publicados? Tem 3 álbuns, Cantos de Arena, 12 Uvas e Lúnica, que é o último. E está em Caxias do Sul hoje para uma apresentação. Uma apresentação nessa quarta-feira. Hoje, às 20 horas, na Sala Valério Lazarotto. Isso, lá no Centro de Cultura. Com a companhia do Cardo Peixoto, do Valdir Verona também. Muito alegre, muito contenta de participar desse projeto do Andô. Do projeto do Andô. Isso aí. E o que o público pode esperar, o público que vai lá te assistir, te prestigiar? O que você vai mostrar nesse show, então? Eu vou mostrar minhas canções, que têm coisas de temas de mulheres, como o disco Lúnica, ou tem temas com raiz folclórica. Não sei se se entende, não hablo muito bem. Claro que sim. Mas tá gostoso de compartilhar. Muito bem, Ana Lia, muito obrigado. A gente vai curtir um pouco mais o teu som, porque agora a gente vai por um brevíssimo intervalo. Você não sai daí, porque a gente vai falar mais sobre tesouros familiares daqui a pouquinho. A gente já volta. Agitar sus pequeñas alas bajo el sol. Imagen fugaz de un mundo tan precioso, tan profundo, suspendido en tiempo y en color. Es solo un breve instante, nada más. El alma se dispone a contemplar. Murmuran mis emociones por todos los rincones. Cuando quiero nombrarlas, ya no están. Colibrí, violú, 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 pájaro mosca, dominico, zum, zum, porque sí, dominejo, sin soni, mainumbi, bella flor.
Queda la fe despierta, queda el oído alerta, quedan las manos quietas y dispuesto el corazón. Que hay quien dice que las almas de los que no están nos llegan en un simple picaflor. Colibrí, violú, 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 pájaro mosca, dominico, zum, zum, porque sí, dominejo, sin su lima inumbi. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Llegando el agua, va esquivando hojas y ramas, y en el rumor que se acerca se humedece la mañana. Ha tocado el riego y viene por la sequía en la alameda, trae yuyos, trae barro y enseguida se clarea. Agüita que baja clara, espejando la arboleda, no falta el gachito rata para reflejar la vereda. Empujando el agua mansa, me viene mi abuelo gringo, y en el gesto de mis manos se cruzaron dos destinos. Riego acompasado el agua, presa en este tallo queda, y en un giro inesperado chicotea lejos agua y piedra. Agüita que baja clara, espejando la arboleda, no falta el tachito en lata para refrescar la vereda. La rirairai, hay agüita mansa que dejas mi niñez y mis recuerdos jugando por la alameda. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, falando sobre tesouros familiares. E assim como a música é capaz de despertar na gente algumas lembranças, alguns objetos também, né, Ana Mary? Inclusive, você trouxe vários hoje para compartilhar um pouquinho essas histórias com a gente. Ah, vou contar sim. Vou te convidar então para vir aqui para mostrar para a gente, pode ser? Eu acho que a gente tem sempre histórias, e quanto mais a gente, vamos dizer assim, cultua as histórias, eu acho mais a gente conhece a vida da gente e vai constituindo a identidade, como disse o professor. Eu acho que é muito importante isso. Inclusive, você tem itens do casamento aqui. Sim, do casamento da minha mãe e meu. Mostra um pouquinho pra gente, então, conta um pouquinho da história. Bom, uma coisa que eu acho legal, que assim é importante que todas as famílias façam, é assim aquela questão dos álbuns de família. Porque até para os filhos da gente também a gente vai passando essa ideia da importância de conhecer, vamos dizer assim, o passado, conhece o seu presente e projeta o seu futuro, né? Uhum. Então, álbuns de família é uma coisa muito legal que eu aprendi a fazer com a minha mãe. E então, muito bacana sempre de revisitar junto, né? Sim, e depois está sempre à mão e a gente olha e fica curtindo. Então, esse é um álbum que é da minha mãe, é da minha mãe, agora está comigo, e eu sempre gosto muito de olhar e guardo com o maior carinho. Esse aqui também é um jogo que a minha mãe ganhou de casamento. Então, ele é de 1945. Então, ele tem um valor muito especial para mim. Ele é de prata e tem um desenho muito bonito. Mas, além desses materiais, ele tem o valor emocional, que é bastante importante. Esses itens tu costuma usar ou deixar lá guardadinho? Eu uso. Uso, mas uso assim com muito carinho e respeito, né? Em ocasiões especiais.
Isso aí. E esse sapato aqui é o sapato do meu casamento. Então a gente pensa que só a Carmen Miranda usou assim essa plataforma enorme, mas eu também usei. Mas e ainda hoje se usa, porque a gente vê muito comum em lojas também que ainda vendem, né, esse tipo de plataforma, esse tipo de sapato. Eu acho que é um fator da moda, né? Que a moda sempre está se, vamos dizer assim, girando, tá? Ela retorna, ela busca informações. E o bom do sapato grande é que dá para passar depois durante o casamento também, né? Para recolher o dinheiro. Claro, lógico. Então esse sapato é de 1974, é do meu casamento e eu guardo ele com o maior carinho. Eu não tenho usado, né? Porque eu acho assim um pouquinho ele... fora de moda. Mas eu acho ele muito bacana e guardo com o maior carinho. Agora tem um aqui que eu acho bárbaro, porque ele representa de uma certa forma a emancipação. Mostrar, então. Emancipação feminina. Este aqui. Este aí. Muitas de vocês talvez não saibam o que é isso, mas era um biquíni de grávida. Então, esse biquíni de grávida, eu usei quando eu estava grávida dos meus filhos. E o que ele era? Ele era calcinha de biquíni, né? Calcinha de biquíni, mas a gente usava por cima o sutiã com essa espécie de bata. Para esconder a barriga. Para esconder a barriga. Então, aí vem uma questão, acho que assim, de emancipação, e que a gente pode lembrar até a Leila Diniz, que foi a primeira grávida a usar biquíni sem essa batinha, porque não era, assim, uma questão de pudor, não se usava, vamos dizer assim, a barriga de grávida exposta. Então, eu acho que isso é um fator, assim, que faz história, porque é uma parte de emancipação do feminino. Então, como eu sou ligada à moda, sou profilada do curso, então essas coisas a gente guarda com a maior relíquia mesmo. Com certeza, que ajudam a contar, né? Não só a história da família, mas também a história de toda uma sociedade, né? Isso muitas vezes. Muito obrigado. Vou fazer uma troca aqui, convidar a Rosalina. Vem para cá, Rosalina. Você também trouxe aqui pra gente, né, um item que é bem importante para você, inclusive, né, que é essa lousa aqui. Isso aí me traz muitas recordações do meu avô, que eu acho que vem desde o bisavô, né? Porque eu, desde pequena, morei muitos anos com meu avô, né? Então, eu me lembro que a gente brincava muito com isso. Ele me ensinava, inclusive, a escrever letrinhas, né? Na lousa. E ele contava muitas histórias, né? Que ele ensinou os filhos dele, que seria meu pai, e os irmãos dele, que eram 7, a escrever e ler. Ou seja, é um objeto que dentro da família de vocês não só conta uma história, como tem uma função também, né? Tem uma função. Teve a função deles aprenderem a ler, porque meu avô escrevia e eles, né? E depois do almoço era sempre assim, porque eles moravam onde meu avô morava, não tinha escola, né? Que era na beira do Rio das Antas, lá no interior de Antônio Prado. Então, ele dizia assim, era italiano que ele falava, né? Ele dizia, Fioi, venha cá que eu ensino a ler e escrever. Quer dizer, filhos, venham cá que eu ensino vocês a ler e escrever. E uns tinham vontade de aprender. E teve um tio que não queria, que preferia ir dormir, né? Para tirar a siesta dele, mais preguiçoso fazer mais todos. Preguiçoso. Ele não sabia ler nem escrever, né? Meu pai, graças a Deus, aprendeu a ler e escrever nessa lousa, né? Que bacana. Então, eu guardo, meu avô me deu, está comigo há mais de 30 anos, mais do que 30 anos está comigo. Eu, com certeza, eu não tenho filhos, mas eu vou deixar para uma sobrinha que conheceu o noninho dela, né, que é o meu avô, e vou passar para ela e com certeza ela vai guardar. Para continuar a perpetuar essa tradição aí de família. Certeza. Muito bem, Cláudia. E falando nisso, não necessariamente um objeto pode trazer essas histórias, mas também a relação familiar, né? Como é que é para ti essa parte? O que é um tesouro familiar para ti? A preciosidade da expressão tesouro de família não está no tesouro, está na família, né? Então, muitas vezes, esse tesouro ele pode ser imaterial, né? A própria, agora a gente escutou histórias, né? Não é a máquina, mas assim formar um elo de ligação com uma história de uma pessoa que nem esteve próxima, né? Então essas âncoras, né? Essas retomadas de história, essa identidade que é construída sem a pessoa estar perto, sem a pessoa estar ali, mas a história ela continua
construindo a identidade e a cultura Se perpetua. se perpetuando. Tu comentou comigo, quando a gente entrou em contato ali para fazer a gravação do programa, que apesar de não ter nenhum objeto assim, mas tu tem memórias ainda da tua avó, né? Sim, são tesouros que é o olhar da minha avó, né? Eu tenho assim a presença muito forte do olhar da minha avó materna. E a festividade da minha avó paterna, né? São lembranças muito fortes, muito presentes, né? Mas a minha irmã lembrou também, eu contando para ela que eu viria aqui, que ela tem um brinco da minha avó materna que vai passar para minha filha, né? Eu disse que não tem muito essa cultura de passar objetos de uma geração para outra. E ela me contradisse, né? Não, tem sim. Tem sim. Toda família tem alguma coisa, né? Seja uma herança de memória, um objeto, de repente, que vai passando. Sandra, dentro da tua família, como é que é? É uma tradição que vocês mantêm, né? Todos os anos, o que acontece? Lá na minha infância, eu recordo, né, que passou alguns anos, que tinha a tradição que era no interior, né? Fazia o presépio no Natal e a gente, à noite, ia passando de casa em casa, cantando o Terno de Reis. Então isso ficou guardado na minha infância, né? Essa recordação muito boa, né? E a família daí se reuniu, ia nas casas, daquela casa ia para outra, onde tinha o presépio a gente ia cantar o Terno de Reis. E no Natal como é que é? A família costuma toda se reunir, também tem essa tradição? Com certeza, tem essa tradição. Eu costumo passar para minha filha, para meus netos, que Natal é muito importante, né? Pelo menos no Natal se reunir, né? Muito bem. Adriano, a gente tem aí também a questão, a gente no primeiro bloco falou da importância dos objetos, muitas vezes guardados nos museus, mas a gente também tem aí a importância dessas memórias que também contam histórias, que também precisam ser preservadas de alguma forma, né? Enquanto o pessoal comentava, eu pensei que também, além do material, tem essa cultura imaterial que eu acho que a Prof. bem colocou, né? São essas memórias que a gente tem, essas lembranças, e elas acabam também criando valores, né? Ajudando até numa constituição da pessoa, né? Enquanto ser social, né? E eu acho que os protagonismos que a gente tem durante a vida também são respostas, né, dessas culturas que a gente vai absorvendo ao longo da vida. E como é importante a família fazer esse elo, esse link, né, ligar esses elementos do que já foi com quem está e aquilo que pode vir a ser, né? Então, todo esse processo, assim, é muito bonito pensar dessa forma, assim. Eu acho que pensando das culturas de afrodescendentes ou além dessas europeias, nossa, tem tantas riquezas, né? E como é importante a gente cruzar essas informações, essas memórias, para ter um crescimento social, né? Um pouco mais de harmonia, que eu acho que estamos bastante carentes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a questão imaterial, e como bem colocou a Prof., eu acho que o tesouro está na família, está nas pessoas e naquilo que a gente tem de melhor quando a gente se relaciona com o outro, né? A língua também é uma herança importante, né? A gente tem na nossa região, por exemplo, aqui o talhã, que é uma herança falada, né? Não é um bem material, mas que também precisa ser preservado, né? Sem dúvida. Eu já ouvi falar, não tenho tanta propriedade para comentar sobre, mas eu sei que tem profissionais da Itália que vêm para cá, inclusive, para tentar entender, compreender esse idioma que aqui ainda tem algum resquício, digamos assim, porque é algo que para eles já acabou, né? Já está extinto, então é importante, né, a gente poder preservar e agora me remeteu falando aqui que às vezes tem essa questão de... eu lembro quando eu era menor que se gozava um pouco da ideia daquele que falava com um sotaque mais pesado do italiano, né? E se for pensar por um lado, esse bullying, né, ele acaba até abafando uma cultura tão bonita e tão rica que a gente podia botar um outro olhar, uma outra lente para interpretar isso aí, né? Eu vejo assim. E a questão da linguagem que tu falaste antes, só para complementar, a música eu acho que é uma linguagem universal e essa também vem além da bagagem material, né, que todas as culturas que vieram para constituir os povos daqui, né, trouxeram também, né.
Isso que ele estava falando aconteceu em Antônio Prado, porque fizeram o gemeládio com a cidade de Rotsu e veio um grupo de pessoas para visitar autoridades e foram no interior encontrar as famílias. E lá eles resgataram coisas que lá eles já não têm mais e que ficou preservado aqui. Então a gente vê a riqueza que é, né? Não só a língua, mas os costumes, todo esse artesanato, todo o patrimônio material e imaterial, e a importância disso hoje, né? Que trazer âncoras para uma sociedade tão efêmera, né? Que as coisas são tão rápidas, isso aí também é muito importante na construção da cidadania, né? Coni, falando em artesanato, né? Você Sim. trouxe aqui algumas ferramentas, inclusive, que você usa para fazer essas peças que são autorais, enfim, mas que necessitam também de instrumentos para se fazer. Isso, é. Essas ferramentas principais, você chegou a herdar alguma delas ou são todas suas? Eu tenho adquiridas? Aqui eu não tenho, mas, por exemplo, essa aqui, que eu também não sou tão novinha, essa aqui tem mais de 40 anos. Foi a minha primeira tesoura, então já é uma relíquia, né? Também. E muitas delas, eu tive recentemente em Guaporé e visitei uma fábrica onde o fabricante, o Giroto, preservou do pai, tem um museu de ferramentas de joalheria lá. E eu acredito que aqui na região, já ouvi falar muito, porque tem uma tradição de joalheria muito forte. E agora, começando o curso lá agora aqui na UCS, a gente está resgatando isso também, de alguma maneira, né? De representar essas memórias, de repente, também pela arte, pelo arte, pela cultura, especificamente pela joalheria, né? Que é um legado que veio e que agora está sendo retomado. E a joalheria autoral ela tem muito disso. Porque essas relíquias de família, na realidade, eram peças que eram feitas para uma pessoa, para uma determinada ocasião, tinha toda uma bagagem que não é muito mais do que a peça em si. Né? Muito bem. Eu vi que tu já acendeu maçarico, aí eu quero saber o que tu vai aprontar aqui pra gente. Isso só mostrar um pouco aqui o processo, né? Isso aqui é a prata pura. Para quem não conhece, como é que funciona? Aqui a gente tem a prata pura, por exemplo, para chegar naquela peça que foi mostrada, né? Ela começa toda aqui, então é um trabalho todo artesanal, vai sendo fundido nesse cadinho, depois é transformado numa chapa. Por exemplo, acontece, né, das famílias terem em casa peças e querem transformar aquela peça num outro tipo de... Ou sei lá, ou tem uma pulseira que não usa, quer transformar isso acontece diário, né? É possível fazer isso também? É possível, a gente trabalha diariamente com isso. Pessoas que trazem e querem renovar, né? Ou trazem também. Eu peguei uma pulseira francesa, linda pulseira, só que ela tinha uma linguagem, ela queria dar uma... Eu mantive a pulseira, só fiz uma estrutura um pouco mais moderna e mantive aquela peça. Na realidade, o que eu fiz? Eu fiz uma moldura para aquela relíquia que a pessoa tinha, não tinha coragem de mexer, né? Já estava pronta a peça. Então, isso tudo são trabalhos que a joalheria permite. E o teu processo aqui, normalmente, então, é fundir a joia aqui, derreter, por exemplo, uma prata e depois ir moldando ela. Ele é um processo bem artesanal, é metalurgia aplicada a metais nobres, né? Mas, então, se funde, se faz as ligas, aqui se faz um lingote. Esse lingote é laminado num equipamento que é tipo para fazer massa, é espichado, é feito uma chapa. Por exemplo, esse lambrequinho é recortado com uma serra assim, ó. Que é o mesmo, é uma serra de joalheiro, que é a mesma serra que é usada também na marcenaria. Os lambrequins em madeira são feitos com arcos também dessa maneira também, né? E aqui é aplicado aos metais. Muito né? bem. Então todo o processo ele é artesanal, né? E o curso ele está tendo continuidade. Hoje a gente temos 2 alunas aqui. Tem a exposição que está aberta para quem quiser conhecer. Lá no Campus 8. No Campus 8, até sexta-feira, ficou linda a exposição. Já é a 3ª turma, semana que vem estamos começando uma nova turma. Ainda tem, acho que, inscrições. E agora, em agosto, nós continuamos um trabalho que já está tendo um super resultado aqui na região, que era uma expectativa que eu tinha, e está se confirmando, porque várias pessoas vêm fazendo o curso e já se colocando, agregando nos seus negócios também. Né? Muito bem. E quem sabe aí desse curso, desses profissionais aí que se habilitam, saiam peças aí para ser perpetuadas dentro das famílias Com também, certeza. Né? Bom, eu vou agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui no programa. Muito obrigado. Foi muito bacana conhecer as histórias de vocês. O programa de hoje vai chegando ao fim, mas a gente vai deixar vocês, é claro, na companhia da Ana Lia Garcetti. Muito obrigado. Muito obrigada. Volte sempre ao Brasil. Será sempre bem-vinda. O programa de hoje vai chegando ao fim. Vou deixar vocês na companhia dela. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Obrigada. Como agua de arroyito es la esperanza de los hombres, como agua de arroyito que no deja de cantar.
husmeando entre las piedras y encontrando algún remanso como agua de arroyito que no se deja secar. Creciendo con las lluvias y escaseando con la seca. La ira, 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 ira. La ira, ira, ra, ira, ira, ra. Ahí anda mi esperanza, quien la pudiera alcanzar. A la segundita. Llevando un agua clara que tal vez llegue hasta el río, llevando un agua clara que nunca será del mar, andando la esperanza desde un corazón dolido que pinta una sonrisa en medio del vendaval. La ira, 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 como agua de arroyito es la esperanza de los hombres. La ira, 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 la ira, 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 la ira, la ira, la ira, ira, ra. Nubes arriba el sol, nunca ha dejado de alumbrar.